Sejam todos bem-vindos! Oi! Boa noite! Mara, seja bem-vinda! Assunto muito bom de hoje, hein? A vida é sua, assuma o controle. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. E o assunto é: a vida é sua, assuma o controle. Então hoje nós vamos falar muito sobre autorresponsabilidade, nós vamos falar sobre como vencer a insegurança. Hoje o assunto tá muito bom, viu? Aproveita e manda essa live também para um amigo que você acha que vai precisar ouvir o que nós temos a dizer hoje. Esperar só mais um pouquinho a galerinha entrando. Ei, Mara, como que você está? Então, pessoal, hoje, 31 de janeiro, nossa última live do mês. Essa live vai ficar salva até a próxima semana para o conteúdo de fevereiro. O conteúdo de fevereiro também tá muito bacana. A gente vai falar no conteúdo de fevereiro sobre incentivo. Nós vamos falar sobre como, se nós sonhamos ainda e por que nós não sonhamos. Nós vamos falar também em fevereiro como desenhar esse sonho que é tão importante no momento como hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bacaninha? Então vamos lá. Meu nome é Bruna. Sou psicanalista clínica, sou coach, também sou administradora e hoje eu estou aqui como parte de um projeto chamado Protagonize-se. E o assunto de hoje é: a vida é sua, assuma o controle. E qual que é o objetivo hoje da nossa live? Nossa live, primeiro eu quero que vocês façam um apanhado de como foi o janeiro de vocês. Como que foi o janeiro de vocês? Agora é a hora da gente começar a procurar todos os fatores que aconteceram lá em janeiro. O janeiro foi como você queria? Porque nós já falamos aqui nas outras lives, desde que quando nós começamos, que a gente precisa ter os nossos objetivos e criar um passo a passo para poder alcançá-los. Você criou uma meta? Como que foi a sua meta? Você alcançou a sua meta? Você não alcançou a sua meta? Como que está sendo isso? Então a gente começar a fazer e equilibrar, entender quais são os indicadores do nosso desempenho. O que afetou? Quais foram as características? Quais foram os elementos que não me fizeram atingir o resultado que eu esperava? Então, para a gente poder encerrar esse mês, eu acho que é um momento muito pertinente. Oi, Elis, seja bem-vinda. Léo, seja bem-vindo. É um momento muito pertinente para a gente começar agora a rever o que aconteceu em janeiro, para a gente poder dar continuidade ao nosso ano. Ah, agora deu certo, né, Elis? Que bom, seja bem-vinda. O que aconteceu em janeiro? Então vamos lá. Vocês tiveram objetivos? Vocês alcançaram os objetivos de vocês? Como é que foi esse janeiro? Quando a gente pensa em assumir o controle da nossa vida, é quando a gente estabelece um objetivo claro e começa a caminhar em torno daquele objetivo. A gente começa a criar elementos para poder alcançar os resultados que nós desejamos. A gente começa a caminhar
rumo àquilo que nós desejamos. E o que acontece? Nem sempre as coisas saem como a gente deseja. Por isso que é importante nós termos os pontos de verificação. E o final de mês... Oi, Anne, seja bem-vinda. O final do mês é um excelente momento para a gente começar a ver o que aconteceu no nosso mês. Quais foram os altos, quais foram os baixos, o que deu certo, o que não deu certo, o que deu certo. Pode melhorar? Obrigada, Elis. O que deu certo? A gente pode melhorar? Como que vai ser o meu próximo mês de fevereiro, né? Então, assim, hoje eu quero bater um papo bem legal com vocês que a vida é nossa, a gente tem que assumir o controle da nossa vida. Não dá pra gente ficar delegando as responsabilidades que cabe a nós fazermos, deixando na mão do outro, deixando sob responsabilidade do outro. Às vezes a gente fica muito nessa zona de conforto. Nós ficamos muito naquele ponto esperando que as coisas aconteçam pra gente. A gente fica naquela posição esperando que o destino faça a nossa parte. O mundo é daquele que age. Disraeli tem uma frase que eu acho fenomenal. Ele fala assim: um homem consistente acredita no destino, um homem volúvel no acaso. Vocês estão confiando no destino que vocês estão plantando hoje? É um futuro que vocês estão trabalhando com coerência? Vocês estão plantando hoje aquilo que vocês desejam colher ali na frente? O que vocês estão fazendo? Qual que é o objetivo de vocês? É muito interessante que nesses momentos, agora como a gente fala, chegou hoje final de janeiro, o último dia, se passaram 31 dias do ano de 2023. Gente, ainda tem gente que está falando que janeiro está demorando de passar, né? Pra mim, janeiro voou. Passaram 31 dias do ano de 2023. E o que vocês fizeram? Vocês ainda estão presos, que só vão acontecer após o carnaval? A vida só vai acontecer após o carnaval? Ou esse janeiro já foi bem planejado? Me contem um pouquinho sobre isso. Todos nós temos nossos desejos, nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos objetivos. Só que, o que acontece? Às vezes a gente faz pequenas mudanças, a gente corre atrás dos nossos desejos, mas nós não somos consistentes. Então nós temos um elemento que é fundamental, que é até um paradoxo. É melhor ser consistente do que intenso. O que vocês andam sendo? Consistência e intensidade. Às vezes a gente, quando quer novas mudanças, na prática clínica a gente vê muito isso acontecendo, que as pessoas estão motivadas naquele primeiro momento, só que elas... Você aproveitou bem, Liz? Só que elas não dão o verdadeiro passo para que as mudanças consistentes acontecem. E a gente já ouviu falar, e eu aposto que a mulherada aqui já viveu muito isso. Aquela dieta que a gente começa segunda-feira e termina na terça. Por que isso acontece? Quais são os aspectos que impedem a gente de promover verdadeiras mudanças nas nossas vidas? O que impede a gente de fazer coisas que realmente venham surtir diferença? Porque às vezes a gente não consegue, mesmo sabendo que mudanças importantes devem ser feitas, por que nós não fazemos elas? Né? Quais são esses fenômenos que acontecem na nossa vida que fazem a gente deixar para depois e postergar cada vez mais aquilo que nós desejamos, né? Eu quero que vocês, com essa minha sequência de lives, eu quero poder ajudar um pouquinho para vocês refletirem, para vocês assumirem o protagonismo da vida de vocês. Eu sei que aqui tem muitos empreendedores, aqui nesse momento eu tenho colegas de profissão. E aí, a agenda de vocês está cheia? Me conta, a agenda de vocês está cheia? A profissão está bacana? Os relacionamentos estão bacana? O que está acontecendo? Qual o movimento da vida hoje? Nós acabamos deixando de ter grandes mudanças, primeiro porque nós não sabemos o que nós queremos mudar de verdade. Às vezes isso é um ponto cego na nossa vida. A gente deixa isso, a gente quer melhorar, a gente quer mais, mas
especificamente, o que nós queremos mais? Qual que é a clareza? Às vezes fica tudo nebuloso. Às vezes eu tenho um desejo, por exemplo, de viver da prática clínica. Mas o que é viver da prática clínica? O que é? Eu quero viver da minha profissão. Mas em números, o que isso significa viver da sua profissão? Porque às vezes você ainda está no seu ponto cego. Eu vejo, principalmente quando eu atendo com um coaching, né? Que as pessoas, elas chegam aqui, nossa, eu quero melhorar minhas vendas. Perfeito. O quanto você quer melhorar suas vendas? Eu quero melhorar da minha ansiedade. Ok. O que é melhorar da sua ansiedade? A gente começar a mapear. Eu pego muitas pessoas que não sabem nomear as emoções. E esse é um dos principais desafios. Qual é a emoção que você está sentindo nesse momento? Nós somos cegos para aquilo que nós sentimos. A gente acaba não mapeando os nossos sentimentos, as nossas emoções. E as emoções que nós costumamos a sentir são elas que definem muito dos nossos resultados. Elas definem muito dos nossos sintomas. E quando a gente passa a ignorá-las, a não nomeá-las, aí é onde surgem os nossos grandes desafios. Porque elas passam a coordenar a nossa vida. Nós começamos a agir em torno das nossas emoções. No ambiente de vocês, como que está a emoção do ambiente de vocês? Nós temos um tal do neurônio espelho, são vários, né? Neurônios espelhos. Vocês já ouviram falar? Entender pelo zap. Olha que bacana. Nós temos os neurônios espelhos que eles são capazes de fazer empatia. A gente faz um espelhamento do ambiente onde nós estamos. Nós fazemos um espelhamento da emoção das pessoas que estão ao nosso lado. Como que está o ambiente de vocês? São todos os pontos que a gente tem que começar a tornar consciente para que de fato a gente consiga ter mudanças duradouras nas nossas vidas. Então, primeiro ponto para a gente poder ter mudanças duradouras na nossa vida é a gente reconhecer aonde que nós estamos. E reconhecer aonde que nós estamos é reconhecer nosso grau de satisfação, nosso grau de frustração, as emoções que acabam incidindo com maior frequência na nossa vida, as emoções que de alguma maneira elas acabam se tornando mais frequentes no nosso dia a dia. É muito importante que a gente tenha um mapeamento disso tudo. O que está acontecendo? Qual que é a sua realidade? Qual que é a sua... Você está ansioso? Em que momentos a sua ansiedade acontece? Quais são as situações que se tornam mais ansiosas? A gente tem um padrão que é muito engraçado, que as pessoas, eu já percebi isso muito frequente quando a gente está atendendo, que as pessoas elas falam o seguinte, as pessoas falam assim, eu estou ansioso, mas não faz um mapeamento das situações que deixam elas ansiosas. Porque todas as nossas emoções, ela tem um caráter informativo. Olha que interessante, todas as nossas emoções, elas possuem um caráter informativo. O que é um caráter informativo? Ela vem trazer alguma informação para a gente tomar uma atitude. Muita gente, eu quero me livrar da ansiedade. Não, gente, a ansiedade, ela é um excelente fator de informação para a gente. O que tá te dando ansiedade? Descobrir os elementos, a gente precisa começar a dialogar mais, a gente precisa estabelecer um relacionamento muito melhor com a gente. A gente precisa escutar mais o que está, ser mais vigilante do que está acontecendo, entender mais esses elementos, as emoções que a gente sente. Você está frustrado? Você está passando um momento na sua vida agora de frustração? Ok, é um excelente momento para você poder adquirir informações sobre você. O problema é que a gente permite que as emoções elas dominem a gente, enquanto a gente precisa gerenciar essas emoções. Todas as emoções são gerenciáveis. Quando a gente volta lá para poder falar sobre inteligência emocional, hoje a gente já tem um quinto fator também, vamos lá, são 5 fatores que sustentam a inteligência emocional. Quais são esses fatores? Primeiro fator, autoconhecimento. Eu preciso me reconhecer, eu preciso saber como eu reajo às situações. Por quê? Eu tenho que entender como que eu reajo no meu dia a dia.
Quanto mais ferramentas eu tiver, quanto mais informação eu tiver sobre mim, maior minha capacidade de me gerenciar. Eu vejo que tem gente que adora se gabar, né? Que fala, eu sou sincera demais, eu não me importo com os outros. Aí larga e a pessoa faz um sincericídio que é desnecessário. Que a outra pessoa, ela só vai criar uma má imagem dela pro outro. Então, por isso que é importante a gente começar a entender realmente o que nós somos. Será que eu sou uma pessoa reativa? Será que eu sou uma pessoa que acabo me fechando, me isolando? O que isso me ajuda? Qual que é a minha estratégia? O que isso me ajuda? De que maneira isso me ajuda? E começar a compreender. Por exemplo, muita gente adora colocar a culpa no outro. É aquela coisa, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. O mundo sempre está contra ela. Peraí, o mundo está sempre contra você ou você não está fazendo nada para poder ajudar o mundo? Né? O que está acontecendo? Será que não é uma posição? Será que você é o alecrim dourado? Que o mundo todo está contra você e você... Então, quando as situações se repetem, aí mais do que nunca se exige um grau gigantesco de autoconhecimento. Tem um psicólogo que eu gosto bastante, que ele fala que a gente tem que ter um autoconhecimento com U e um autoconhecimento com L. Auto com U, que é o meu conhecimento, e esse conhecimento ele tem que ser alto com L, que ele tem que ser grande, ele tem que ser um bom conhecimento, né? Porque quando eu passo a entender, por exemplo, situações que me tirem do sério, situações que me deixam triste, situações que eu tenho uma reatividade muito maior, eu passo a gerenciar isso. Eu posso começar a evitar de me expor a determinadas situações. Eu posso começar a me expor a determinadas situações, mas me tornar vigilante quanto à minha resposta e tornar uma resposta mais estratégica. Mesmo sabendo que é aquela que provoca determinadas emoções, eu posso aprender a lidar com essas emoções e ter uma resposta diferente das outras. Por exemplo, uma pessoa que é extremamente agressiva, né, que tem impulso de agressividade, quando ela tem um autoconhecimento com L, né, um alto com U e um alto com L, ela passa a criar estratégias para que, se eu reajo dessa maneira, o que eu vou fazer para não reagir dessa maneira? Que é a autogestão, que é o segundo pilar da inteligência emocional. Enquanto o terceiro pilar é a empatia. A empatia, então, peraí, se eu consigo reconhecer em mim, se eu consigo reconhecer eu consigo reconhecer no outro, a emoção do outro. Então eu passo a dialogar melhor. Quando eu falo dialogar, é um quesito fundamental para a vivência humana. A gente precisa saber dialogar, porque em todos os lugares que nós estamos, nós temos relações de troca. Nós temos relações onde nós vamos trocar. Se a gente não tá bem, se a gente tá triste, a gente vai ter uma relação de troca com as pessoas para poder, de alguma maneira, aquelas pessoas me fazerem bem. Se a pessoa está triste, eu vou ter uma relação de troca com ela, onde eu vou proporcionar que ela fique melhor, está ao alcance. Só que tem um outro elemento aí muito interessante, que a gente, quando tem autoconhecimento, a gente para de ter controle sobre o outro e passa a ter controle sobre nós mesmos. Olha que interessante. Uma das nossas grandes frustrações na vida, porque o nosso desejo é sempre o desejo do outro. A gente quer que o outro nos deseje. A gente quer que o outro queira aquilo que a gente quer. E é o grande problema, o grande conflito é onde a gente esbarra, onde a gente tem um problema muito grande, porque nem sempre o outro deseja a mesma coisa que eu, né? E isso para muitas pessoas gera muita frustração. E elas ficam inibidas. Por quê? Porque ela se vê sozinha, se vê o outro não alimentando o comportamento dela, vê o outro não cedendo ao que ela quer. E aí cria ambientes de conflito, ambientes de briga. E ela não entende que o outro não é obrigado a nada, né? Porém, a vida é dela e ela precisa assumir a responsabilidade pelos desejos, pelas ações. E ela tem que entender que tudo é reflexo daquilo que se é. Tudo é reflexo do que nós somos aqui dentro. Claro que coisas acontecem, mas as coisas elas não vão deixar de acontecer na nossa vida, as boas e as ruins. Mas o que diferencia é a maneira como eu lido com elas, né? A gente vê pessoas, por exemplo, se a gente fosse falar do Gandhi.
O Gandhi tem um poder pessoal gigantesco. Imagina se ele tivesse desistido desse poder pessoal dele. Imagina se ele tivesse desistido de buscar a paz, né? E nessa busca pela paz ser de maneira sem luta, sem guerra, né? Imagina se ele tivesse desistido disso. Então a gente tem que começar a entender que o nosso poder, a gente tem que começar a fomentar o nosso poder. A gente tem que começar a criar estratégias que elevem o nosso poder pessoal. Porque se você está vivendo uma situação que você deseja mudança, você precisa compreender quais as mudanças que você precisa começar hoje para que aquilo aconteça que você deseja. Se você hoje, por exemplo, não tem agenda cheia de pacientes, o que você precisa mudar como profissional para você no futuro ter a sua agenda cheia com lista de espera? Você que tem empresa, o que você precisa mudar hoje para que amanhã tenha reflexo nas suas vidas? Você não tem bons relacionamentos, você se queixa que você não consegue se relacionar com as pessoas. Ok, quais são as mudanças que você precisa fazer em você para que você comece a se relacionar melhor com as outras pessoas? O que está acontecendo? O que está dentro de você que você tem que evoluir, que você tem que mudar o seu padrão para poder atender, para poder conquistar determinadas coisas, né? Qual é a reflexão? A gente tem que tirar os nossos pontos cegos, né? A gente tem que parar de ter desculpas e ter ação, porque o mundo é daqueles que agem. Por mais que a gente haja e erre, né? De alguma maneira a gente erre em algum momento, a possibilidade de correção e aprendizado é muito maior do que aqueles que nunca fizeram, né? Então, um dos primeiros elementos fundamentais para mudanças duradouras na nossa vida, elevar o padrão. O que é elevar o padrão? Quero mais. Ixi, travei. Será que eu voltei? Me digam aí se eu voltei. Gente, deu uma travadinha aqui pra mim e eu não sei o que aconteceu. Manda um joinha aí pra mim se eu tô aparecendo ainda pra vocês. Ah, voltei. Beleza. Então, que bom. Então a gente precisa elevar o padrão. Elevar o padrão, aí a gente vai se esbarrar com outro senso comum que anda acontecendo, que é a questão de, a gente ouve muito falar, não se compare, não se compare, não se compare. E hoje eu quero trazer uma reflexão que, à medida que nós amadurecemos, a gente passa a se comparar, mas passa a se comparar de uma maneira que não é destrutiva. O amadurecimento, né? Eu vou falar o amadurecimento do ego, o amadurecimento do eu, essa maturação do eu, ela permite que a gente se compare de uma maneira que isso não seja destrutivo pra gente. Isso quer dizer o quê? A comparação que eu olho pro outro e desanimo e sempre estou me colocando para baixo é uma comparação destrutiva. Quando eu olho para o outro com admiração e como um ponto de chegada, como uma elevação de padrões, é onde eu mudo. Então, quando eu elevo o meu padrão, eu busco pessoas que já alcançaram aquilo que eu pretendo alcançar. Eu estou elevando o meu padrão. Então, tem até uma série, não sei se vocês já assistiram, Suits, onde o Harvey Specter fala assim, a vida para a maioria das pessoas é aqui, para mim é aqui. Então a gente sempre tem que subir a régua. Às vezes a gente deixa de se desafiar na vida. Por quê? Porque a gente não quer lidar com a possibilidade de se frustrar. A gente acaba sendo inflexível. Eu coloquei uma caixinha de perguntas aqui no meu history e é engraçado que 90% das respostas foram. Eu perguntei assim, você tem vergonha de divulgar o seu trabalho? 90% das respostas nas caixinhas foi eu tenho vergonha. Algo que deveria ser que você tivesse orgulho de divulgar o seu trabalho. Algo que é fruto da sua dedicação, do seu estudo, do seu empenho. As pessoas têm vergonha. Por quê? Porque elas criam um ideal de perfeição tão grande que é inatingível. É inatingível. Por isso que nós falhamos. Às vezes a gente cria um grau de perfeição para as coisas que às vezes... Ai, gente, hoje a internet está de sacanagem comigo. A internet está muito ruim hoje.
Vamos lá. Vamos ver se vai voltar. Vamos lá ver se vai voltar. Pra mim voltou aqui. Vamos ver se vai voltar agora. Vamos ver se vai voltar. Me dê um oizinho aqui se for voltar. Voltou. Ah, que maravilha. Então vamos lá. Para mudanças duradouras, eu preciso elevar os meus padrões. Elevar padrões. Elevar padrões, ele vai exigir de mim sair da zona de conforto e lidar com a possibilidade da frustração. Quando eu não consigo lidar de maneira clara com isso, eu procuro terapia. Por quê? Porque na terapia, na análise, ela vai te ajudar a lidar com essas condições, lidar com essa possibilidade. Por que você tem medo de falhar? Em que momento foi exigido que você não podia falhar? Em que momento foi exigido que você tinha que ser perfeito? Então a gente tem que ter recursos, a gente tem que buscar recursos para poder elevar nosso padrão. Porque se a gente elevar o padrão e não buscar recursos para a gente subir com a elevação desse padrão, a gente regride. E é o que acontece muitas vezes. Às vezes a gente bota uma meta de emagrecer 10 quilos. E aí a gente vai desistir na primeira semana. Por quê? Porque não ficou clara a emoção envolvida naquilo. Não ficou claro por que eu quero perder esses 10 quilos. E qual é a pessoa que eu preciso me tornar para poder perder esses 10 quilos. Então eu preciso ter recursos. E recursos emocionais, recursos... que você lide com a situação, que você lide com a ausência da comida que você quer. Você precisa de ter recursos, por exemplo, acompanhamento de um nutricionista, é um recurso também. Então você precisa ter esses pontos, porque senão não adianta você elevar o padrão se você não vai conseguir sustentar esse padrão. Você não vai conseguir chegar se você não buscar recursos. Então tudo exige uma mudança sistêmica na sua vida. E aí que já puxa o segundo ponto nosso. A gente precisa mudar nossas convicções limitantes. E o que é mudar as convicções limitantes? É aquela coisa, eu não vou fazer isso porque eu sei que dá errado. Eu não vou pensar em, por exemplo, em criar uma meta de economizar meu salário por mês, porque meu salário já vem contadinho. Então assim, não adianta você levar o seu padrão e falar, a partir de hoje eu vou criar uma meta para poder economizar dinheiro todos os meses para eu poder ter uma reserva de emergência. Se você não mudar a sua convicção, você não consegue alcançar. Então é obrigatório, quando você eleva o seu padrão, que você coloque sua meta mais alta, que você coloque metas que te desafiem, você mudar a maneira como você vê determinadas situações. E eu vou falar, por exemplo, financeiro. O financeiro é o grande calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. E às vezes as pessoas não compreendem por que elas levam a vida delas financeira daquela maneira. E às vezes ela leva a vida financeira dela daquela maneira, uma vida, por exemplo, desregrada, uma vida indisciplinada, uma vida que realmente gasta mais do que ganha, porque é uma experiência introjetada nela. Às vezes a família tinha esse comportamento financeiro e ela introjetou aquilo e reproduz aquele comportamento. E se ela não tornar consciente que é uma programação dela, ela repetir aquela experiência, ela não vai provocar grandes mudanças na vida dela. Ela vai só reproduzir, e o que vai acontecer? Vai entrar naquele ciclo de frustração. Então assim, ela elevou o padrão, mas ela não mudou a maneira como ela pensa em relação ao dinheiro. Ela elevou o padrão, mas ela não buscou se desenvolver. Ela elevou o padrão, mas ela não viu o que faz ela permanecer naquele lugar. Ela elevou o padrão para poder perder 10 quilos, mas ela não entendeu que toda vez que ela fica ansiosa, ela quer comer. Ela não entendeu que toda vez que ela sente aquele vazio, aquele desamparo dentro dela, ela quer preencher com comida. Por isso que a gente tem que ter recursos. Porque o próximo ponto, quando a gente fala que a gente tem que elevar nosso padrão, que a gente precisa criar, a gente precisa ter estratégias. A gente tem que mudar, não adianta a gente fazer a mesma coisa para poder ter resultados diferentes, a gente vai ter resultados iguais. Então a gente eleva o nosso padrão, a gente vai acabar tirando aquilo que nos mantém
mantém no mesmo lugar. E o terceiro ponto, a gente vai criar estratégias. Se eu quero emagrecer 10 quilos e eu sei que eu caio em tentação por aquele docinho, qual vai ser a estratégia? Eu tenho que dar um jeitinho de não ter aquele docinho por perto. De no momento de ansiedade, por exemplo, eu ir ler um livro, substituir isso. Então eu tenho que ser uma nova pessoa para poder receber aquela nova mudança na minha vida. Eu tenho que dar chance para que aquilo realmente... Eu tenho que ter uma convicção de que aquilo vai dar muito certo para eu poder mudar, tá? Eu mudando a estratégia, eu começo a me modelar como pessoa. Eu começo a ser uma nova pessoa. Tem uma frase, a Amy Cuddy, ela fala, finge até que isso seja verdade. Você quer ter poder pessoal? Finge até que você tenha poder pessoal. Tantos oradores, às vezes, chegam na hora de fazer sua palestra e estão ali com muito medo, mas eles acreditam tanto, eles começam a trabalhar tanto aquilo que eles se tornam excelentes oradores, mesmo tendo medo. Eles vencem essa possibilidade. Então a gente tem que fingir às vezes que a gente já conquistou determinadas coisas. A gente tem que fingir que a gente já possui. A gente tem que fantasiar na nossa cabeça. Às vezes a gente deixa de criar cenários. É o que eu falo muitas vezes. A gente tem uma característica que a gente sempre leva a vida como positivo, como uma pessoa otimista ou como uma pessoa pessimista. Calma. Veja cenários. Enxergue cenários na sua vida. Qual que é o pior cenário? Qual que é o melhor cenário? Qual que é o cenário possível? O que eu vou fazer para poder evitar o pior cenário? Quais são as estratégias se acontecer as coisas do pior cenário? Quais serão as estratégias que eu vou fazer? Se o melhor cenário, o que eu vou fazer para que esse melhor cenário não me deixe na zona de conforto? Então, tudo é estratégia. Tudo é a maneira como eu enxergo e lido com as situações. Tudo é a minha capacidade de obter recursos para poder encarar as situações. Eu não sei se o Newton está aí ainda, mas o Newton ele fala muito bem essa questão do quarto escuro. Eu sempre vou falar, o que eu preciso fazer para poder clarear meu quarto, para poder entender o que está ali dentro? Né? O que eu vou fazer para poder elevar? Elevei o padrão, o que me impede? O que me impede de elevar? Se o outro conseguiu, por que eu não posso conseguir? O que o outro faz de diferente que eu não faço? Para eu poder me modelar, para eu poder realmente conquistar. A vida não é minha, eu tenho que assumir o controle. Eu tenho que criar expertise para poder conquistar mais. O grande problema está em você se comparar e você não se mexer. O grande problema está em você se comparar com o outro e você não fazer nada para poder mudar. Aí está o grande problema, porque aí é onde a gente sofre. Quando a gente olha para o outro e se modela no outro, a gente passa a se desenvolver. A gente passa a entender o nosso caminho, em que passo está o nosso caminho. A gente começa a estudar qual foi a estrada que o outro percorreu. Oi, querida, seja bem-vinda, Kátia. A gente começa a perceber qual foi a estrada que o outro caminhou para que eu possa trilhar o mesmo caminho. Porque eu não preciso reinventar a roda. O grande desafio é que a maioria das pessoas, elas querem reinventar a roda. A gente não precisa. Se a gente fizer o básico bem feito, a gente já está na frente de muita gente. E o problema é que às vezes a gente deixa de fazer o básico. A gente deixa de fazer o básico por ignorância, por não buscar informações. É a mesma coisa que a gente começar uma jornada sem planejar a nossa jornada, sem buscar entender o caminho que nós vamos percorrer. Então vamos lá, para que tudo isso aconteça, a gente tem alguns passos, né? E algumas formas de controle. Então, já que eu preciso assumir a minha vida, né? Eu preciso controlar, eu preciso assumir o controle. Qual que é o primeiro controle que eu tenho que assumir? O controle emocional. Na análise diz que, por exemplo, tem uma coisa muito importante. A gente pega, por exemplo, pessoas da dominância que são extremamente reativas, né? Que são extremamente imediatistas. Que são pessoas que tendem a gastar dinheiro, por exemplo, com mais facilidade, sem pensar no futuro, porque elas não são pessoas planejadas, elas são mais imediatistas. Elas vão gastar por emoção. Então, se a pessoa tem conhecimento que ela tem o perfil de dominância, então ela vai entender e vai criar estratégias para poder evitar que ela, de alguma maneira, faça gastos desnecessários.
Um influente também, que ele é mais imediatista, que ele age por mais emoção, ele vai entender que ele precisa lidar com esses aspectos dele, com essa superficialidade dele, por exemplo, que isso pode não trazer benefícios para o futuro dele. Tem uma passagem que se chama o teste do marshmallow. Foi um estudo que fizeram com crianças e acompanharam essas crianças por um bom tempo. Eles fizeram um teste no início assim, colocavam um marshmallow na frente da criança e falavam, ó, se você comer esse marshmallow agora, você não vai ganhar 3 daqui a pouco. Se você esperar não comer esse marshmallow agora, você vai ganhar 3 em um outro momento, ok? Muitas crianças, na hora que viam aquele marshmallow devoravam. E as crianças mais contidas, que entendiam que se elas esperassem, ganharia 3 marshmallows no lugar de 1, elas esperavam, sofriam ali, mas elas sabiam que elas tinham que passar por aquele processo para poder ganhar mais. Quando eles acompanharam essas crianças, quando adultas, o estudo revelou que as crianças que conseguiram adiar a satisfação, né, adiar o gozo delas, elas foram pessoas mais bem-sucedidas na vida. Olha que interessante. Às vezes a gente troca, né, o bem-estar do futuro por uma sensação momentânea. E às vezes é esse o desafio que impede a gente de fazer mudanças duradouras, né? Por exemplo, se sua autoestima está indo mal, se você não está bem com a sua autoestima, quais são as mudanças que você quer fazer? O que está acontecendo? Mapear isso. Às vezes mudanças pontuais na maneira como você se enxerga, na maneira como você se trata, com seu autocuidado. Eu vejo muita gente reclamando que está com baixa autoestima e não faz nada para poder mudar isso. Não busca análise para poder entender quais são as bases. Não busca, por exemplo, se cuidar. Porque o autocuidado não está só em arrumar cabelo e fazer o skincare. Não está só aí. O autocuidado é muito mais profundo. A pessoa, por que ela perdeu o ânimo de se arrumar, de se cuidar? Às vezes tem gente que tem autoestima baixa que cuida melhor do cachorro do que cuida delas. E o que está acontecendo? Onde você se perdeu? Qual foi o caminho que você se perdeu? Por que você está permitindo que sua emoção destrutiva te domine? Por isso que controlar as emoções é fundamental. Controlar as emoções que não te levem ao topo. Porque tem emoções que impulsionam, tem emoções que te puxam. É estratégico você viver infeliz? É estratégico você viver triste, deprimido, sem ânimo, inseguro? Não é normal. A gente não precisa conviver com isso na nossa vida. Não é normal. Nós não precisamos. É normal a gente passar por momentos que dá um desânimo, mas isso não pode ser recorrente. Se é recorrente, tem alguma coisa errada e a gente precisa de ajuda. Porque a gente não está dando conta sozinho disso. A gente não está suportando sozinho dar conta disso. E quem pode te ajudar? Começa a mapear isso, começa a entender isso. Por isso que é importante você compreender quais emoções estão ali envolvidas. O controle físico. Nosso corpo, cara, nosso corpo é maravilhoso. Se a gente não cuidar da nossa morada, nada dá certo. Mente e corpo, juntos. Não adianta você ter uma mente forte e um corpo fraco. Não funciona, não combina. Não adianta você ter uma mente forte e um corpo doente. Por isso que é tão importante você estar cuidando da sua morada, você está se alimentando bem, você está fazendo atividade física. Não adianta, porque nós somos sistêmicos. Uma coisa vai impactar na outra sempre. Não tem pra onde a gente fugir. Sempre uma vai. Então não adianta você só cuidar da sua mente e você não cuidar do seu corpo. Ou não adianta só cuidar do seu corpo e não cuidar da sua mente. Um sempre vai atravessar o outro. Sempre. Seu físico sempre vai ser uma coisa que você tem que ter total domínio sobre ele. Sua postura. Como que anda a sua postura? Você quer ser um vencedor da vida e anda encolhido? Porque a mensagem que você está passando para os outros é de que você não é um vencedor. Você está ocupando seu espaço pessoal? Como que tá? Qual é o domínio que você tem sobre o seu físico? A gente tem um grande desafio que é lidar com o desconforto. E às vezes a gente precisa de doses
de desconforto diária para a gente poder vivenciar coisas melhores na vida. O desconforto ele é essencial para a gente, para que a gente consiga prosperar. A gente precisa lidar. Ir para academia dói. O músculo, quando ele vai crescer, ele rompe as fibras e isso é um processo inflamatório, dói. A gente sair da nossa zona de conforto, né, para poder viver o desconforto, dói. Mas é só na nossa zona de desconforto que a gente cresce. Ninguém cresce na zona de conforto. Ninguém cresce, nenhum músculo cresce na academia sem dor. A gente só cresce na nossa zona de desconforto. Tem pessoas, por exemplo, que todos os dias tomam banho numa piscina de gelo. Por que essas pessoas tomam banho na piscina de gelo? Para ela lidar com o desconforto logo quando ela acorda. É o tal do banho gelado, né? Tem várias coisas aí. Por quê? Porque o desconforto faz a gente ficar mais perspicaz. A Guimarães Rosa fala que a fera satisfeita dorme. O ser humano na zona de conforto, ele dorme, ele não cresce. Você anda satisfeito? Então às vezes você anda na sua zona de conforto. Isso está te fazendo bem? Se está te fazendo bem, continue. Mas se não está, mude. Viva o desconforto. Nós precisamos. Análise. Eu vou sempre puxar para psicanálise aqui, tá, pessoal? Análise é um processo confortável? Nem de longe a análise é confortável. Análise não é um lugar que você vai para poder se sentir bem. É para poder você lidar com seus conflitos, com seu desconforto. Você lidando com seu desconforto, você prospera, você cresce. E na análise é isso. Você vai olhar para os seus monstros, os seus fantasmas. E vai olhar para eles e vai ter que fazer alguma coisa com aquilo. Você vai ter que mudar a maneira como você enxerga determinadas situações. Mas antes você vai ter que enfrentar esse desconforto. É na zona de desconforto que nós crescemos. É na zona de desconforto que o músculo cresce. É na zona de desconforto que a mente expande. No conforto a gente não cresce. A gente vai precisar controlar nossos relacionamentos. As pessoas que você se relaciona são pessoas que te fazem bem? Porque às vezes a gente, a empatia, né? Fala, não, a pessoa é assim, você não deixa de estabelecer limites. Como estão os seus limites na sua vida? Você está deixando de viver por causa do outro? Quais são os limites que você precisa criar dentro dos seus relacionamentos para que seus relacionamentos eles sejam mais saudáveis? Você está comunicando sobre os seus limites? Você já pensou sobre os seus limites? Você já estabeleceu os seus limites nos seus relacionamentos? Que às vezes só aceitar e não colocar limites é a questão do conforto e desconforto. Você vai ficar numa situação confortável dentro dos seus relacionamentos, mas você vai continuar ali, por exemplo, com baixa autoestima. Você vai continuar ali vivendo momentos de ansiedade. Vai deixar os seus sonhos para depois, para poder viver os sonhos do outro. E aí? Então controle seus relacionamentos. Eu falo, por exemplo, que na depressão a gente vai ter que mudar o nosso ambiente. Não mudar de ambiente, mas promover mudanças dentro do nosso ambiente. Porque tem questões ligadas à depressão que estão no ambiente. E se você não tiver mudanças ali, você vai continuar depressivo. Você vai continuar ansioso. Então, reconhecer esses elementos que interferem. E por último, para mudanças eficientes na sua vida e duradouras, como que está seu controle financeiro? Por último não, penúltimo, pessoal. Seu controle financeiro, a vida é sua, assume controle. O dinheiro é seu, assume controle. Como você está? Você está guardando dinheiro? Você está gastando bem? Você está investindo o seu dinheiro? Você gasta de maneira consciente? Quando você vai ver lá na sua conta, você sabe com que você gastou? Você sabe quanto que entrou? Você faz o controle? A vida é sua, o dinheiro é seu, então assuma o controle disso. É sua responsabilidade. Saber quanto entrou, quanto saiu, com que você gastou. Foi útil? Com que você gastou? Você gastou com ativo, com passivo? Ah, mas eu não sei lidar com dinheiro. Cara, o YouTube tá lotado de informação para você lidar com dinheiro. Lotado. Se você der um Google, você encontra várias planilhas de controle financeiro aí gratuitas, em PDF aí para você deixar no seu celular. São muitas as saídas que você tem para poder ter o seu controle financeiro. Sabe por quê? Seu eu do futuro vai precisar disso.
dinheiro ainda é um assunto muito caro na sociedade. Muita gente ainda tem muito dedos para poder falar sobre dinheiro. E eu vou te falar, é um motivo recorrente que traz as pessoas para a clínica. As pessoas depressivas, as pessoas ansiosas, é um motivo corriqueiro. Porque as pessoas, elas criam um ideal ali que só com dinheiro que elas vão ser felizes. Ok, o dinheiro ele é importante mesmo. E o que você tem feito com o seu? Você tem gastado desordenadamente? O que você tem feito? Por isso que é muito importante esse controle financeiro. E o outro controle para você poder efetuar mudanças importantíssimas na sua vida é o controle do seu tempo. Eu vejo muita gente falando, Bruna, mas eu não tenho tempo para estudar. E a pessoa tá com history o dia inteiro, né? Porque viu um negócio no BBB, compartilhou tal coisa. Você não tem tempo ou você não tem prioridade? O tempo é seu. Os 84.600 segundos foi dado democraticamente para todo mundo. Como você está usando seus segundos? Você está usando para poder te crescer ou você está jogando eles fora? Você está deixando dinheiro na mesa? Você está deixando sua sanidade aí nas redes sociais? O que você tem feito? Você não tem tempo ou você não tem prioridades na sua vida? Essa é a reflexão que fica. Quer controlar sua vida? Controle o seu tempo. Quer controlar as situações que acontecem na sua vida? Controle o seu tempo. O tempo é essencial e ele passa rápido, viu? E ele passa rápido. Pra gente passar 10 anos aí, passar uma década, ó, quando você vê, já passou. Quando você vê, você nem viu passar esses 10 anos. O que você fez neles? Se recorde dos últimos 10 anos da sua vida. O que você fez? Você administrou seu tempo? E aí, pessoal? A vida é nossa. A gente tem muitos meios para a gente poder assumir o controle. A gente tem muitas situações. Principalmente, tudo está vinculado à maneira como nós vemos a vida. A gente estabelece filtros na nossa vida para poder enxergar a vida, né? E acaba que às vezes nossos filtros são um pouco deficitários. E se a gente não reavaliar os filtros que a gente enxerga a vida, a gente acaba deixando de viver grandes oportunidades, né? Eu falo sempre, quando a gente começa a ter o autoconhecimento, entender o que a gente age da maneira que a gente começa a ferir mudanças verdadeiras na nossa vida, a gente começa a assumir o controle. Porque a gente passa de deixar de delegar para o outro ou o inconsciente agir. A gente para de deixar que o inconsciente age a nosso favor. Ou contra a gente, né? Às vezes ele vai contra a gente. Eu tinha um professor que falava que o ser humano tem estratégia para tudo, até para se dar mal. Será que nossas estratégias hoje estão sendo para poder se dar mal? Né? Então, esse reconhecimento de, ok, e agora? Por que você está na situação que você está hoje? Qual é a sua parte na desordem que você se queixa? O que você precisa mudar realmente em você? O que você precisa elevar de padrão na sua vida? Será que você está permitindo ficar na zona de conforto, que é a zona do não crescimento? A gente precisa crescer, E eu não estou falando de crescer com dinheiro, nem nada. A gente precisa crescer como seres humanos. Porque ficar estagnado é... Água parada dá dengue. Água parada dá dengue. A gente ficar parado, a gente dá problema. Carro parado, quando você deixa carro parado muito tempo na garagem sem mexer, ele vai te dar problema quando você vai ligar. E nós somos a mesma coisa. Quando os nossos problemas aparecem, quando o tédio aparece, é porque está na hora da gente mudar. Quando o medo aparece, ele está trazendo uma informação pra gente. Quando a ansiedade aparece, ela está trazendo uma informação pra gente. Quando a tristeza sem motivos aparece, ela está trazendo alguma informação pra gente. E todas essas emoções, quando elas surgem, elas estão te empurrando para uma decisão. E as decisões, elas geram poder pessoal. A gente precisa ter poder pessoal. Tem uma moça, ela se chama Aimee Manns. Depois vocês podem pesquisar sobre ela. Ela teve uma doença, perdeu as pernas. E para qualquer pessoa normal, não teria grandes possibilidades. Porque os sonhos dela eram grandes, né? Ela foi
atleta, ela foi modelo, ela foi atriz, ela é dona de marcas de empresas. Por quê? Porque ela olhou para as vulnerabilidades dela e tornou isso a fortaleza. Porque nós somos nós e nossas vulnerabilidades, nós somos nós e nossas circunstâncias. Todo mundo possui vulnerabilidades. Mas o que difere aquele que segue e aquele que trava é como a gente carrega as nossas vulnerabilidades. Ou a gente se escora nelas para poder parar, ou a gente usa elas para poder empurrar a gente para frente. Porque vulneráveis todos nós somos. Eu acho que o bicho mais vulnerável ainda que existe na face da Terra é o ser humano. Porque até os 15 anos praticamente é pai e mãe que cuida. Qual outro animal hoje fica tanto tempo agarrado no pai e na mãe? O animal mais vulnerável que tem somos nós, os seres humanos. Né? Porque pai e mãe fica cuidando. Eu conheço seres humanos que são cuidados por pai e mãe até depois dos 30 anos. Quem dirá com 15, 16. Então todos nós possuímos nossas vulnerabilidades. Mas a gente só amadurece, a gente só matura quando a gente entende as nossas vulnerabilidades e tenta melhorá-las. Quando a gente olha para as nossas vulnerabilidades e entende que há algo a ser superado. A vida é como uma cebola, né? Toda camada que você tira tem uma outra embaixo para você poder desenvolver mais. A gente vai lidar com perdas, a gente vai lidar com várias coisas. Mas como que é o seu grau de flexibilidade para poder lidar com elas? Como que você enxerga isso na vida de vocês? É isso que é assumir o controle. É você entender que você e suas vulnerabilidades, é você e suas circunstâncias. E mesmo assim você vai ter que seguir, você vai ter que continuar. Tem uma passagem na psicanálise que fala que todos nós vivemos uma angústia, que é a angústia do desamparo. A todo momento nós vamos sentir um vazio dentro da gente. Tem algumas pessoas que sucumbem a esse vazio. E tem outras que pegam o vazio e usam para poder empurrar elas. Como você tem usado o seu vazio? Como você tem olhado para o seu vazio? É tudo seu. Nós sempre choraremos pela casca do ovo quebrada, né? Sempre vai ter algo que vai estar faltando pra gente. Sempre, porque nós somos sempre seres faltantes. Mas como você tem lidado com a sua falta? Como que você tem olhado e prosperado na sua vida? Você está jogando a responsabilidade do seu viver para o outro ou você tem assumido a responsabilidade sobre você? Tudo é sobre nós, nunca sobre o outro. Pode ter certeza, quando você reclamar, o outro está me fazendo mal, a responsabilidade está em você. Ou porque você não estabeleceu os limites. Eu escuto muita gente chegar e falar assim: Bruna, todo mundo abusa de mim. Eu sou aquela pessoa que todo mundo na hora de pedir ajuda tá lá, eu tô ajudando todo mundo, mas na hora de ser ajudado ninguém tá. A culpa é do outro? Não, a culpa é sua. Porque você não está dando limites. As pessoas só fazem com você aquilo que você permite que elas façam. E aí? Vamos assumir o controle da vida, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, espero que tenha sido produtiva. 31 de janeiro, nós estamos encerrando o mês de janeiro hoje. Espero que vocês olhem para fevereiro e estipulem um novo ideal para vocês, que vocês elevem o padrão, que vocês criem estratégias e realmente que façam você sair da zona de conforto, que vocês enfrentem o desconforto e mesmo assim vocês vocês prosperem e não deixem sucumbir a ele. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês hoje. E na próxima semana a gente já vai ter um próximo ciclo de lives que vai ser bem bacana e eu espero todos vocês aqui, tá bom? Muito obrigada e beijo grande, pessoal. Boa noite. Obrigada, Elis. Beijo, querida. Muito obrigada por você estar aqui hoje. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui hoje, pessoal. Boa noite e bom descanso para todos vocês.